Você sabe o que fazer com as crianças e com os adolescentes durante o período de férias? Então fique ligado, pois nós estamos discutindo exatamente isso e este é o segundo bloco do Educação. Sabrina, passeio em dia de sol para criança, dicas aí. Bom, eu falei antes do piquenique, né? Vou continuar no piquenique. Onde fazer esse piquenique? Então, trazendo um pouco aqui para o centro, para a Zona Sul. A gente tem o Aterro do Flamengo, que muitas pessoas, né, acham que aquilo tá ali todo domingo. Sim, tá todo domingo. E a criança pode amar todo domingo o Aterro do Flamengo. Temos o Mirante do Pasmado, em Botafogo. Temos o Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, por exemplo, que é um lugar que pouquíssimas pessoas conhecem. E tem um jardim lindo. Então, a ideia do piquenique pode ficar aí, ainda adicionando Floresta Tijuca, Quinta da Boa Vista, Parque Madureira, e assim vai um monte de parque que, se procurar um pouquinho na internet, acha muito mais do que essa lista que eu estou dando. Mas eu destacaria esses 6 lugares para o piquenique, que é bem legal. E outros lugares que eu penso bastante é ocupar a sua área, a área do seu bairro, né? Ocupar a área do seu bairro. A área do seu bairro vou olhar o que tem em volta que eu posso aproveitar do meu bairro e ter um outro olhar para poder trazer a criança, que ele sempre passa ali para ir para a escola. Por que não parar naquela praça? Por que não fazer uma atividade naquela praça? E assim ocupar de dia, né, esses lugares, eu acho que é essencial. Além das nossas praias, porque férias, Rio de Janeiro, as praias estão aí. Então, eu vou dar a ideia de 2 lugares bem diferentes, além de Copacabana, Ipanema, Leblon, as praias da Zona Oeste, né? As praias de Grumari, Prainha, são praias diferentes, são praias mais reservadas, tem que ir cedo. E as praias de Niterói, que muita gente do Rio de Janeiro é pertinho, é fácil de chegar, então Piratininga, Cambuinhas, Itacoatiara, Prainha de Itacoatiara, por exemplo, é um dos lugares mais lindos que a gente tem no nosso estado. E aproveita e faz um passeio por ali, conhece outro lugar também. Exatamente. Não é isso? Passeio histórico também, centro do Rio, né? Conhecer um pouquinho da história. O dia de sol, para colocar uma criança dentro de um museu já é mais difícil. Então, agora, se estiver chovendo, eu indico. Por exemplo, a Casa Daros, né, que é um centro cultural. A Casa Daros, ela tem atividade para as crianças nos feriados e nos sábados e domingos. Então, fim de semana e feriados, leva para Casa Daros. Pode ser atividade com bebê. Eles têm atividades com bebê, não só com criança mais velha, né, de 4, 5 anos. Tem de 7 a 8. E tem alguns outros cinemas que levam essa parte histórica a sério, né? Então, assim, o Estação Botafogo, o Itaú Cinemas, entra e procura um pouquinho, porque nas férias eles têm várias atividades. Então, tá chovendo? Leva a criança para a parte cultural. É uma ótima... O Museu de Arte Naif, em Laranjeiras, também tinha uma proposta para bebês muito interessante, muito bacana. Andréia, dicas de artesanato, coisinhas assim que pode ter para fazer artesanato. Você já falou de alguns materiais, experiências científicas. Você chegou a falar disso? Eu acho que férias, hoje eu vejo muitas crianças que precisam explorar o próprio quarto às vezes, né? As crianças têm uma quantidade enorme de brinquedos que elas nunca brincaram, de livros que elas nunca abriram, e quebra-cabeças que nunca foram montados. Então, eu acho uma hora boa de repente, fazer essa limpa de brinquedos mesmo e descobrir aquilo, jogos, às vezes, que precisam de mais tempo, que é legal chamar os primos mais velhos para jogarem juntos ou jogar com os pais. Tem muitos livros que trazem experiências, que trazem quebra-cabeças tridimensionais, coisas para serem feitas e que às vezes ficam ali encostados, você nem se dá conta que você comprou, ganhou, comprou numa feira do livro e nunca abriu. Né? Então, materiais de arte são muito bacanas. A gente fala, mas artes vai sujar tudo. Qualquer toalha plástica, às vezes aquela do aniversário que ficou encostada lá, do personagem, você põe num cantinho no chão. Ter uma cartolina, tesoura, cola bastão, papel colorido, tinta,
tecido, tudo isso já dá para fazer uma brincadeira deliciosa. E aí, falando de tinta, de experiência científica, eu tô perguntando isso também porque eu e meu irmão, a gente era danado, a gente pegava os negócios, botava no potinho, eu sou cientista, não sei o quê, nunca ingerimos nada, mas brincávamos. Caso de ingestão de material de limpeza, se o teu filho quiser dar uma de cientista e pegar e misturar tudo, vamos ver se eu me transformo no Incrível Hulk. Enfim, o que fazer, doutor? Na maioria das vezes, levar a um pronto atendimento, a uma emergência. Toma cuidado com as substâncias que são derivadas de petróleo. Por exemplo, esses detergentes, essas tintas, são cáusticas. Se provocar vômito, podem queimar o trato respiratório, pode fazer uma broncoaspiração, uma pneumonia química. Então, nem sempre provocar vômitos é o ideal. Tá? Essas substâncias podem queimar todo o trato respiratório da criança. E aí tem gente que fala assim, não, tem que dar leite. Olha, alimentar ajuda a metabolizar essa substância que ingeriu, dependendo da substância, como eu falei. Tá? Então, cada caso é um caso. Por exemplo, se o coleguinha vier, uma coisa bem prática, falar de uma coisa bem prática. O Joãozinho, tia, acabou de tomar, sei lá, um pouquinho de Veja, enfim, do que for. Como é que o responsável, enfim, o pai e a mãe vão saber que é o momento de levar para emergência ou que não, que aquilo dando água e dando alimento, o próprio organismo você dá falou conta? Muito bem, um pouquinho, tá? Porque essas substâncias, o sabor não é agradável. Então a criança acaba ingerindo um pouquinho mesmo. Certo. Tá? Aí sim, lavar a boca com água e sabão. Tá? Até o detergente de pia mesmo, aproveitar ali e lavar essa boca com água e sabão. E, como te falei, não provocar nem sempre o vômito. Tentar alimentar para metabolizar melhor e sempre observar o nível de consciência dessa criança. Hora de cozinhar também, Andréia? Hora de cozinhar, então, tem que tomar cuidado com o fogão, mas a gente não precisa levar, quando eu falo cozinhar com as crianças, você pode fazer tudo em cima da mesa, colocar nas assadeiras, e aí nessa hora o adulto toma conta sozinho, né? A maioria tem um monte de receitas simples de bolo, de bater no liquidificador, coisas ou que você só bate com a mão, não precisa ter 1000 apetrechos, e que são divertidas de fazer. A maioria das receitas de bolo você pode assar numa forminha menor, tipo cupcake, e aí depois qualquer cobertura de sorvete e confeito de brigadeiro, você faz uma festa ali, pode fazer uma decoração de cupcakes, é uma brincadeira gostosa também. Lembrando dessa questão do que você pode fazer que não tem problema de ingerir, tem uma massinha para ser feita em casa, que é uma mistura de farinha e água. Você pega um copo de água, mais ou menos meio quilo de farinha, vai misturando isso. Se você botar um pouquinho de corante alimentício na água, você vai fazer uma massinha colorida, que não tem problema de ser ingerida, e é para uma tarde de brincadeira. Depois de 2, 3 dias ela vai mofar. Se você botar um pouco de sal e guardar na geladeira, ela tem uma durabilidade maior. Mas fazer a massinha é muito gostoso, é um material simples que todo mundo tem em casa e você tem aí 2 horas de brincadeira garantida. Poxa, que bacana. Falando em cozinhar, e aí aconteceu algum problema, a mãe se descuidou, enfim. A criança se queimou, doutor. O que fazer num primeiro momento? Basicamente lavar a lesão com água e sabão. Às vezes a água corrente ela vai esfriar aquela queimadura, já vai aliviar a dor da criança. Evitar passar essas pomadas ou substâncias como pasta de dente, que é muito usualmente usada, até porque na emergência a gente vai ter dificuldade para retirar essas pomadas, tá? Então, a limpeza adequada com água e sabão. Se a criança estiver com muita dor ainda, um analgésico vai aliviar essa dor. E sempre, se possível, cobrir essa queimadura com um pano, uma gaze, ou um pano limpo, uma gaze, até levar ao hospital. Para evitar que esse pano, essa gaze, corre na queimadura, porque no hospital vai ser difícil para a gente tirar, umedecer ele com uma vaselina líquida, com óleo de amêndoas, um óleo de onço, umedecer para tirar melhor. Então, sempre cobrir a lesão com uma gaze, um pano limpo, umedecido com óleo
por exemplo. Doutor, e quanto tempo, por exemplo, o dedo ou o braço, a parte que foi queimada, deve permanecer embaixo dessa água corrente? Não tem um tempo específico, tá? A criança vai sentir alívio. Se ficar na água gelada, um tempo maior, se não estiver causando nenhuma alteração na irrigação do sangue, se essa área não está roxa, não está necrotizada, não tem um tempo específico. Tá? Certo. Aí o senhor falou água gelada, o pessoal em casa não confundir, não é gelo não, porque a gente fala assim, água gelada, bota logo gelo, gelo vai queimar mais ainda. Né? Aproveitando a André que estava contando sobre as comidinhas dela, né? Eu acho que também preparar comida e vamos brincar, montar uma salada de frutas, dependendo da criança, da idade, essas frutas já estejam cortadas, né? A criança não manipular a faca, né? Porque é muito comum os cortes, tá? E lembrando que qualquer corte, se tiver mais do que 1 centímetro de comprimento, é necessário dar ponto, tá? E toda vez que você corta e tem que dar ponto, você tem até 6 horas para dar o ponto nesse ferimento. Senão você não pode mais suturar, tá? Porque já está potencialmente infectada essa lesão. E vai ficar uma ferida feia, vai cicatrizar, como a gente chama, por segunda intenção, que é de dentro para fora. Então, algumas vezes é necessário levar no pronto atendimento para ver a extensão e a profundidade desse corte. Sabrina, continuação de passeios de graça ou baratos para crianças durante dias de chuva. E vamos falar um pouquinho dos adolescentes também, rapidamente, que a gente está no finalzinho do programa. Claro, óbvio. Bom, eu acredito que, assim, os mais baratos, né, que a gente... são os parques, né? A gente tem uns parques para tudo que é lado. Então, Parque Lage, Jardim Botânico, pode ir sim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ao Jardim Botânico, você vai ver coisas diferentes. Às vezes a criança, vamos só explorar aquele cantinho e o adolescente explorar só aquele canto, é diferente. Floresta da Tijuca, trazer a natureza sempre para a criança durante as férias é muito interessante, porque é o lugar que a gente menos visita durante o ano, que é a natureza. E adolescente, para dar dica? Todas essas trilhas da cidade, todas elas podem ser feitas por adolescentes, né? A partir de 13, 14 anos, dependendo da altura, já pode ir a várias trilhas, sempre acompanhado, sempre com guia de turismo, ecoturismo, né? Não esquecer do repelente. Claro, tá? E do protetor solar. Muito bem. Um protetor solar, um protetor até físico, como um boné, um chapéu. André, no finalzinho, para encerrar, dicas rápidas sobre os cuidados que os pais devem ter ao escolher a colônia de férias. Acho que a primeira coisa é você ver quantos adultos você tem para cuidar das crianças, né? Essa relação adulto-criança é muito importante. Quanto menor a criança, mais adultos você precisa ter presente. Principalmente nas colônias de clube, que são muito interessantes, porque tem muitas opções de esporte, mas muitas vezes são colônias muito cheias. Então, se for uma criança muito tímida, muito pequena, às vezes ela fica sem voz, fica perdida ali. Desse número é o quê? Um adulto para até... Isso é muito relativo, depende da atividade, mas eu acho que para crianças pequenas, por volta de 3, 4 até 5 anos, no máximo um adulto para cada 7, 8 crianças, né? Não dá para ser um adulto para 12, por exemplo, porque são crianças que ainda demandam muito. A colônia de férias ela é uma coisa legal porque você tem colônia de todos os tipos. Você tem colônias de esportes, de natureza, musicais, teatrais, de artes. Então, tem um lado que é legal você proporcionar uma atividade diferente da rotina, mas, por outro lado, você precisa ver o interesse do seu filho. Não adianta forçar a barra e a criança adora desenhar e você quer que ela faça uma colônia que só tem esporte. Ou ela é uma criança super ativa, super esportiva e você vai colocar numa colônia que só tem teatro, enfim. Né? É uma coisa que é férias, precisa ser prazeroso. Não é um curso, né? É uma coisa para experimentar. Perfeito. E principalmente para se divertir. Ok, muitíssimo obrigada pela participação de todos aqui. Obrigada, Voltem sempre. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv para mandar sugestões ou fazer críticas. Escreva para nós no educatvalerj@gmail.com. E fique ligado no recadinho deles que vai aparecer pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, porque se você não se envolver, não rola.
Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Pra mim teria um mundo cheio de sorvete. O mundo pra mim seria cheio de sorvete porque eu adoro sorvete. Eu quero ser médica, porque quando eu vou aos hospitais, eu vejo pessoas doentes. Aí eu não gosto de ver aquilo, eu gosto de ver pessoas correndo, felizes. Por isso que eu quero ser médica.